Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade às aulas, já passamos então pela parte de Gênesis, Jó, Êxodo, e agora nós estamos abordando o livro de Números. No original hebraico, o livro se chama Bamidbar. E por que isso? Ora, pelo mesmo motivo que nós encontramos em Gênesis. Gênesis, a primeira palavra hebraica que se encontra no texto é Bereshit. E aí, no princípio. Então, o nome do livro fica sempre pela primeira palavra hebraica. Nós colocamos o nome do livro baseado no que ele vai narrar, no que ele vai dizer. Então, o entendimento que nós temos sobre ele. Então, algumas coisas vão mudar do contexto hebraico para o contexto ocidental. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter na Vulgata Latina trabalhando o nome desse livro como Numeri. Por quê? Porque quando se olha para o livro, se encontra duas vezes o povo sendo recenseado. Então é feito um censo nesse povo que está ali no deserto com Moisés, e nós vamos fazer um novo censo no final do livro, quando o povo vai entrar na Terra Prometida. Então, por isso, números, porque duas vezes o povo é contado. E aí a gente fica com português, números. Bem, esse panorama do livro de Números, nós podemos trabalhar de duas formas. Do números 1 até o 21, a velha geração, e a nova geração de 22 até o 36. Dando um pouquinho mais de enfoque, nós temos dentro da velha geração a organização, que a gente tem esse sentimento de organização muito bem definido do 1 até o 10. Então, tudo aquilo que é relacionado à organização se encontra aí dentro. O descontentamento do povo, nós vamos encontrar do 11 até o 14. O momento em que o povo é disciplinado, do 15 até o 21. Logo depois temos um momento de transição entre a velha geração e a nova geração, do 22 ao 25. E aí sim, a nova geração com organização a partir do 26 até o 36. Então no primeiro capítulo nós temos Moisés fazendo o censo das tribos. Então, cada chefe de família vai fazer o censo da sua tribo. Como é que vai ser feito isso? Vai ser contado os homens acima de 20 anos. Então, todos aqueles acima de 20 anos que têm capacidade de ir para a guerra serão contados. Ou seja, não estão sendo contados os velhos, os idosos, aqueles que têm qualquer tipo de problema que impeçam eles de ir para a guerra, nem estão sendo contados nenhum adolescente, ninguém abaixo de 20 anos. E nenhuma mulher é contada. Então, os números que nós vamos ter depois desse censo serão homens em idade de ir à batalha. No capítulo 2, nós vamos ter a disposição do acampamento, que é como você verifica no slide. Então, nós temos aí mais a norte, Aser, Dan e Naftali. Depois, nós vamos ter o tabernáculo no centro do efetivo, os meraritas na parte norte, os coatitas na parte sul, os gersonistas na parte oeste e à frente do efetivo, a leste, nós vamos ter Isacar, Judá e Zebulon. Entre Judá e entre o tabernáculo nós vamos ter Moisés, Arão e os sacerdotes. E atrás dos gersonitas e atrás de todo o efetivo, então na banda mais a oeste, nós temos Manassés, Efraim e Benjamim. Era assim que o acampamento era disposto. Agora, essa ordem mudava quando se entrava em coluna de marcha, em ordem de marcha. Então, quando existia esse movimento de marcha, Isacar, Judá e Zebulon iam à frente, seguido pelos meraritas e os gersonitas. Todo o acampamento, todo o tabernáculo era desmontado. Simeão, Ruben e Gade logo após eles, os coatitas com o resto dos mantimentos. Manassés, Efraim e Benjamim entravam logo atrás, e por último, Aser, Dan e Naftali faziam a proteção da retaguarda de todo o acampamento, que seguia na direção que nós encontramos a seta na imagem. O capítulo 3 e o capítulo 4 vai indicar quais são os ofícios dos levitas, sejam eles coatitas, gersonitas ou meraritas. Então, vai definir o que cada um vai fazer, cada um que é pertencente à tribo de Levi. E assim a gente continua. Então, esses procedimentos do tabernáculo, eles estão sendo anunciados um a um. E logo depois que eles são anunciados, como é que o tabernáculo vai funcionar,
E aí a gente começa a falar no capítulo 5 sobre a lei dos ciúmes, quando o homem ele achava que a sua mulher poderia ter o traído, e aí é definido quais são as regras, como é feita a apresentação e como era feita a verificação para ver se essa mulher realmente estava pura ou impura. Também é nesse capítulo que vai falar sobre a questão daquele que está imundo, daquele que está leproso, daquele que está com fluxo de sangue. Capítulo 6, então, vai falar da lei do nazireado, ou dos narizeus. Então vai definir ali naquele capítulo como era identificado aquele que era nazireu. Então tudo aquilo que nós precisamos para entender quem era Sansão e como ele devia se apresentar diante de Deus, nós encontramos aqui, no Números capítulo 6. Capítulo 7 vai tratar sobre as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Capítulo 8 vai falar então das lâmpadas do santuário, da consagração dos levitas. E no capítulo 9 nós vamos falar da Páscoa. Ora, mas a Páscoa já foi dito antes. Sim, já foi dito antes lá em Êxodo, mas aqui ele está falando a respeito daqueles que não puderam congregar junto com os demais naquela Páscoa. E por que não puderam? Porque poderiam estar impuros nesse momento. Então, o que fazer com estes que estavam impuros por ocasião da primeira Páscoa? Aí aqui em Números 9 vai se definir o que se faz com essas pessoas. Então eles vão participar de uma segunda Páscoa. E Números 10 vai falar então das trombetas de prata, que eram tocadas ora para convocar a congregação, ora para convocar os príncipes e ora para identificar o momento em que a congregação estaria de partida para um novo local. É bom a gente ressaltar Números 6, do 23 ao 25. Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então você verifica que Arão recebe uma ordem bem clara: assim abençoareis os filhos de Israel. Arão não podia abençoar de qualquer forma. Ele tinha que realmente dizer as palavras uma a uma, conforme Deus tinha ordenado a ele. Então ele tinha que ser obediente até nesse detalhe. Não era permitido a Arão trocar. Não, eu cansei de chegar e dizer essa frase em conformidade com o que foi dito. Eu vou mudar um pouquinho, só para as pessoas prestarem um pouco mais de atenção naquilo que eu estou dizendo. Para ser uma novidade. Não, não tinha novidade. Deus ordenou que Arão assim o fizesse. E Deus deu a ordem, Arão deveria cumprir a ordem. E assim nós terminamos essa primeira parte onde fala da organização e vamos entrar na parte onde que vai exaltar o descontentamento do povo. E assim a gente entra então no capítulo 11 de Números. Então o povo anda descontente, e esse descontentamento do povo era naquele estilo Lip Raj, dos desenhos da Hanna-Barbera. Ó dia, ó vida, ó azar. Esse descontentamento foi tão grande que você consegue encontrar em Números 11 referências dizendo que o povo chegava até a chorar, porque eles queriam comer carne. Eles choravam porque eles se lembravam daquilo que eles tinham no Egito, lembravam-se dos peixes, lembravam-se que eles comiam essas coisas de graça, lembravam dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos, e eles rememoravam tudo aquilo que eles viviam naquela época. E naquele momento, eles não tinham nada destas coisas para poder se alimentar. A única coisa que eles possuíam era o maná. Então eles começaram a reclamar da provisão diária de Deus. E começavam a rememorar a vida que eles tinham no Egito. Tamanha foi a reclamação deles que Moisés achou o seu cargo demasiadamente pesado. Porque como é que Moisés vai aguentar aquele povo dia e noite reclamando aos seus ouvidos? Como que dizendo: Moisés, dá-nos carne de comer. Moisés, dá-nos carne de comer. Então Moisés chega a falar com Deus: concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama?
à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Então Deus orienta Moisés a chegar e congregar 70 anciãos para que os encargos fossem divididos com estes também. E Deus vai dizer, olha, esse povo quer comer carne, eu não darei carne por 1, 2 ou 3 dias ou 5 dias. Eu vou dar carne durante 30 dias. E eles vão comer tanta carne, que eles vão se enfadar de carne. Eles não vão aguentar mais ver essa carne. Bem, o povo anda em rebeldia, Moisés está desanimado, Deus vai dar as codornizes. Então Deus manda um vento que lança sobre o arraial inúmeras codornizes. Então eles vão pegar as codornizes, vão colher todas elas, vão deixar secando ao redor do arraial. E o texto vai chegar e dizer que estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattavá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas do Egito. De Kibroth Hattavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Capítulo 12 então vai tratar sobre a sedição de Miriam e de Arão, quando eles começam a contestar que Moisés havia pego uma mulher cuxita e tendo-a tomado por mulher. Então eles começam a contestar isso e começam a contestar a liderança de Moisés. Deus vai chamar os 3 à tenda da congregação e, chegando os 3 na tenda, vai pedir para que os 2 se adiantem, Miriam e Arão. Então eles chegam até a presença da tenda e lá Deus vai chegar e reafirmar que com Moisés as coisas são diferentes. Com Moisés eu falo face a face, com qualquer outra pessoa eu falo por sonhos, as coisas não são claras, mas com ele eu falo face a face. Ele me conhece. E logo depois que Arão e Miriam recebem uma repreensão da parte de Deus, eles saem da presença de Deus e Deus vai deixar Miriam leprosa. E aí Arão vai pedir para que Moisés interceda por Miriam para que ela possa ser curada. E Moisés assim o faz, mas Deus responde a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Então assim toda a congregação ficou aguardando Miriam pelos 7 dias até que ela pudesse estar novamente sem aquelas chagas no corpo e pudesse todos eles partirem de Azerote. E partiram de Azerote e acamparam então no deserto de Parã. E lá chegando nós temos o relato então dos espias. Então Moisés vai falar pedir para que 12 espias façam a investigação do território ao qual Deus prometeu dar à geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então vai ser levantado os príncipes das casas e esses príncipes das casas vão até o local. É interessante notar que 10 deles olham para tudo aquilo que encontram e só veem problemas. Apenas 2 olham para todo o território que Deus disse que eles possuiriam e enxergam positivamente esse relato. Porque todos os outros falam, olha, os homens dessa cidade são homens que devoram, são homens que matam. Nós somos como gafanhotos perante os gigantes que existem nessa terra. Nós de modo nenhum poderíamos vencer, poderíamos conquistar, porque são cidades grandes, são cidades fortificadas. Como nós conseguiríamos conquistar uma coisa dessas? Então os únicos 2 que chegam e dão um relato indicando, olha, a terra é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, é uma terra onde tem tudo do bom e do melhor. Os únicos 2 que vão fazer isso são Josué e Caleb. Os demais vão chegar e relatar ao povo que aquela terra é uma terra que fatalmente levará todos eles à morte. Com isso, o povo vai se rebelar contra Moisés e vai querer praticamente apedrejar Moisés e Arão. Então a glória do Senhor vai aparecer na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e Deus vai ter que se pronunciar.
Até quando me provocará este povo, e até quando não crerás em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, e os deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Falando com Moisés. Mas Moisés vai responder ao Senhor: não, Senhor, não faça assim. Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um homem só, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito. Então, Deus vai perdoar novamente o povo, mas, como Moisés mesmo disse, Deus perdoa, mas existem consequências, e a consequência é que aquela geração toda que foi incrédula não entraria na terra prometida. Nenhum daqueles que foi contado acima de 20 anos entraria, com exceção de Josué e Caleb. Todos os demais morreriam durante o tempo da peregrinação no deserto. E assim a gente termina essa parte que vai falar sobre descontentamento, e nós vamos às partes que Deus vai ter que disciplinar o povo uma vez pós outra. Ainda no capítulo 15, então, Deus vai falar sobre a lei das ofertas, vai falar sobre o sacrifício pelos pecados da ignorância, sobre o castigo pela violação do sábado, e a lei acerca das borlas nas orlas das vestes, o tzitzit, aquelas franjas que o judeu usa na sua roupa. As mesmas franjas nas quais aquela mulher hemorrágica vai tocar nas vestes de Jesus. Então é nesse capítulo, números 15, a partir do 37, que vai citar o que é isso, e que isso é um mandamento perpétuo para todo aquele que for do povo de Israel. E aí nós entramos, propriamente dito, no capítulo 16, onde vai falar sobre a revolta de Corá. E esse capítulo é muito importante porque nós encontramos referências a ele em Judas, no Novo Testamento. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Então é muito importante a gente entender quem foi Corá, para que nós venhamos a entender por que ele é citado no Novo Testamento. Bem, antes de mais nada, Corá, ele é um israelita. O texto diz isso. Corá, então, era descendente dos coatitas, era descendente da tribo de Levi. Corá era, antes de mais nada, um escravo no Egito, ou seja, ele não tinha direito a nada. Corá também era um peregrino em terra estrangeira, mas Corá tem um questionamento. Corá tem uma petição. E Corá acha que a sua petição é bem justa. E ele vai levar essa petição a Moisés, a Arão, e vai fazer com que várias pessoas se ajuntem a ele no mesmo propósito. Então, quando nós olhamos para Corá, nós temos que entender qual é a queixa de Corá. E essa queixa de Corá vai estar bem descrita lá em Números. No 16, a partir do versículo 3, nós poderemos ler: E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Quais são, portanto, as premissas que nós tiramos do texto? Bem, Moisés e Arão não eram melhores do que os outros israelitas. Sim, é verdade, Moisés e Arão não eram melhores do que nenhum
outro homem que estava ali naquela terra. Todos em Israel foram escolhidos pelo Senhor. Sim, todos que estavam em Israel foram escolhidos pelo Senhor. Se não tivessem sido escolhidos, eles nem tinham passado pelo Mar de Juncos, pelo Mar Vermelho. Mas o texto vai dizer que todos eles passaram aos pés secos. Então, realmente, todos em Israel foram escolhidos do Senhor. Então, Corá trabalha com duas premissas que são verdadeiras. E ele tem uma conclusão em cima dessas duas premissas que não segue a mesma linha de raciocínio. Por mais que ele tenha duas premissas que são verdadeiras, isso não garante a Corá uma conclusão lógica e verdadeira, já que ele vai chegar a dizer que Israel não devia obediência a Arão e Moisés. O que Corá está querendo com isso? Corá está querendo ascendência, ele está querendo tomar o lugar, porque ele também é um levita. Então, se ele é um levita e verificamos que todos aqueles que estão na posição de dominância são levitas, ora, por que não eu ao invés deles? É praticamente isso que Corá está dizendo. Mas esse questionamento de Corá ele tem que ser visto com um pouco mais de profundidade. Qual era a promessa de Deus para aquela geração? Deus havia prometido para aquele povo que eles sairiam da escravidão no Egito. Sim, até aí Deus tinha cumprido, porque eles saíram da escravidão no Egito. E Deus falou com aquele povo por intermédio de Moisés e Arão. Mas Deus também prometeu àquele povo por intermédio de Moisés e Arão que eles chegariam a um lugar que mana leite e mel. Essa promessa foi dita ao povo também por intermédio de Arão e de Moisés. E quem eram Moisés e Arão? Quando nós olhamos para Moisés, ele é aquele pelo qual Deus fala com o povo. Tanto é que quando a gente olha para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, nós vamos ver que Deus começa a falar com o povo e o povo começa a ouvir sons de trovões e o povo se assusta. E o povo fala, não, fala Deus contigo e tu conosco. E Deus achou por bem fazer dessa forma. Então o povo mesmo tinha dito que Deus iria falar com eles por intermédio de Moisés. Então Moisés não é nada mais nada menos do que a boca de Deus, do que aquele que vai chegar e proferir aquilo que Deus disse. Então Moisés, num certo ponto, ele representa os profetas. E se ele representa os profetas, consequentemente ele vai representar a autoridade da palavra divinamente inspirada. Porque aquilo que nós temos registrado é aquilo que Deus achou por bem registrar. Dentro dessa linha de raciocínio, quem era Arão? Arão era aquele que Deus levantou para fazer o exercício do sacerdócio. Arão era o sumo sacerdote. E, consequentemente, se Arão era aquele que chegava e era o único que poderia se apresentar diante de Deus para aplacar a ira pelo pecado, para apresentar um sacrifício que era aceitável perante Deus, quando Corá está dizendo que Arão também não é aceitável, ele está dizendo que Deus escolheu erradamente. Pois bem, Deus vai exercer o seu justo juízo e aqueles homens descerão ao Sheol, vivos ainda, serão tragados pela terra. E aqueles que correram no acampamento serão pegos por chuva de fogo. E assim a gente termina com a história de Corá. Os levitas eles vão assumir os seus encargos do capítulo 18 até o capítulo 19. E capítulo 20 vai narrar a morte de Miriam e de Arão. Capítulo 21 nós teremos então a referência às serpentes abrasadoras que existiam no meio do arraial e estavam levando as pessoas à morte. Então Moisés chega, faz uma serpente de bronze, põe ela sobre uma haste e, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, logo sarava. E isso vai ser uma referência ao próprio Messias. E a gente vai ver essa referência no Novo Testamento.
Não a respeito da cruz, como se a cruz salvasse, mas a respeito daquele que estaria pendurado, por intermédio daquele que viria a salvação a todos os homens. E assim nós entramos no capítulo de transição, já indo para a nova geração. E nesse capítulo nós vamos ter uma referência a Balaão. Balaão então vai começar a ser referenciado a partir do 22, e também vai ter uma referência dele em Judas. Por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos passar despercebidos, porque a gente lembra de Balaão como aquele que, no meio do caminho, conversou com a jumenta, como aquele que quase foi morto e a jumenta impediu que ele foi morto, como aquele que foi tentar amaldiçoar Israel por 3 vezes, e todas as vezes que ele foi amaldiçoar, ele acabou abençoando. Então, a gente olha para Balaão e fala assim, ele não fez nada de errado. Mas os textos, quando nós olhamos para eles, nós podemos perceber, por exemplo, em Apocalipse 2, versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaque queria porque queria que Balaão amaldiçoasse os filhos de Israel, mas Balaão tentou e não conseguiu. Mas Balaão queria as benfeitorias que Balaque ficou de dar para ele. O que provavelmente Balaão fez dentro desse contexto? Olha, eu não posso amaldiçoar, porque o Deus deles não me permite, mas eu posso te ensinar como eles passam a ser amaldiçoados. Como assim? Ora, o Deus dele é santo, infinitamente santo. É um Deus que se aborrece do mal, um Deus que zeloso, um Deus que tem ciúmes deles. Bem, se você fizer com que eles venham a comer coisas sacrificadas aos ídolos, a se prostrarem diante desses ídolos, a se perverterem com mulheres da sua terra, que têm uma outra inclinação, que têm um outro Deus, e eles se prostituírem com elas, sim, isso fará com que a ira do Deus deles se acenda contra eles e não contra vós. É muito provável que essa tenha sido a inclinação de Balaão ao falar para Balaque. Por isso que Judas chega e fala a respeito desse erro de Balaão. Bem, antes de mais nada, Balaão não tinha ódio por Israel. Você não consegue achar nenhum texto no Antigo Testamento que permita identificar algum ódio, alguma aversão, alguma perseguição que Balaão tivesse por aquele que era israelita. Não. Você poderia verificar que Balaão amava o dinheiro, amava as benfeitorias, amava aquilo que poderia obter por intermédio do trabalho que ele pudesse apresentar. Então, o que Balaão tentou fazer? Balaão vai tentar distorcer a vontade divina em benefício próprio. Ora, eu não posso amaldiçoá-los, mas eu posso tornar eles malditos diante do seu próprio Deus e fazer com que Deus tenha ira contra eles. E é o que Balaão vai fazer. Porque Judas então menciona Balaão? Essa seria a nossa grande pergunta. Porque, por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro que Balaão. Então, eles deixaram que as coisas momentâneas, fugazes, passageiras, fossem um empecilho para se chegar à presença de Deus. Por isso que Judas cita isso. Ele vai citar o erro de Balaão, que se apegou àquilo que é material, para dizer que na sua própria época existiam pessoas que estavam cometendo o mesmo erro de Balaão, trocando o que é eterno por aquilo que é temporal. Quando nós olhamos para Números 25, 1 e 2, nós podemos perceber isso com mais clareza. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Inclinar-se quer dizer adorar. Então, adoraram os deuses dela. O povo de Israel fez isso. Então, fatalmente, o povo se tornou pecaminoso. E aí, a gente tem toda a história de Israel e o que acontece com o povo quando o povo
se desvirtua. Continuando, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, Balaão, buscando o seu intento próprio, fez com que o Senhor se voltasse contra o seu próprio povo. É interessante notar que o texto vai falar que existem duas ofertas, uma oferta de Balaque e uma oferta feita por Deus. As ofertas de Balaque são grandes honrarias para amaldiçoar Israel. Mas a palavra divinamente inspirada diz que benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Nós temos dois pesos e duas medidas. Nós temos aquilo que é temporal e aquilo que é eterno. A palavra de um ser humano que não pode controlar o seu dia, a sua hora, o que você pode fazer, e nem se a sua palavra será cumprida. Com aquilo que é eterno, com as palavras daquele que controla o tempo e espaço e todas as coisas. Balaão coloca essas duas coisas numa balança e ele opta, erroneamente, por Balaque, ao invés de ficar com a palavra divinamente inspirada por Deus. O que nós aprendemos com isso tudo, então? Que conhecimento não ajudou em nada Balaão a tomar uma opção correta. Que Balaão foi confrontado com a palavra eterna e com os anseios temporais. E que ele acabou por optar por aquilo que era temporal, por aquilo que era fugaz, por aquilo que era momentâneo. Nós verificamos também, dentro desse estudo de Balaão, que o campo físico ele está sendo confrontado com o espiritual. E Balaão optou por aquilo que era palpável, por aquilo que era físico, por aquilo que era tangível, em detrimento daquilo que era espiritual. E assim, a gente tem em Balaão um exemplo do homem que começa bem e termina mal. E passamos então para a última porção dos textos, onde que vai falar da nova geração e da sua organização. Então, capítulo 26 vai falar sobre o novo censo, e em seguida ele vai falar sobre a lei acerca da divisão das terras. O capítulo 27 vai falar da lei dos direitos das filhas herdeiras, a predição da morte de Moisés, a designação de Josué como seu sucessor. E assim a gente entra, propriamente dito, no capítulo 28 e 29, que vai tratar sobre ofertas. Vamos ter algumas batalhas sendo narradas até 33, e em 33 Moisés dá uma pausa e ele começa a contar a história. Aonde eles pararam em cada local e como é que foi se transcorrer até que se chegou aos momentos atuais e que Moisés está narrando os últimos fatos. E ele vai citar novamente a questão das cidades dos levitas, vai falar das cidades de refúgio e chegaremos no fim, no capítulo 36, onde que ele vai falar acerca do casamento das filhas herdeiras, para que a herança não passe de tribo para tribo. Aquelas que forem herdeiras têm que se casar dentro da mesma tribo. E por último, a gente fecha aqui em Números 36, 13. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Que você possa ter aproveitado esse panorama do livro de Números. É um pouco corrido, mas é um en passant, para você ter uma ideia do que o livro está narrando e o que você pode encontrar com mais profundidade se você parar em determinado ponto e estudar. Então que você fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde, que você possa ter um resto do dia proveitoso na presença do Senhor. Shalom.